Nivaldo. Oremos. Santo Deus, Pai que está no céu, te louvamos, te agradecemos, ó Pai. Muito obrigado pelo privilégio que tu nos dá. A cada um de nós, Pai, teus servos, teus discípulos. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de darmos continuidade a esse estudo do livro de Êxodo, onde, Pai, temos o relato da libertação do teu povo no Antigo Testamento. Que possamos tirar lições importantes, Senhor, da tua ação sobre a história, da tua ação sobre as nações, da tua ação, Senhor, sobre o teu povo. Muito obrigado por tudo. Que seja feita a tua vontade. Conduz, Senhor, o teu servo, Nivaldo, e que juntos, Pai, com ele, possamos aprender cada vez mais a respeito desse livro tão importante. Te agradecemos e te rogamos, em nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Boa noite, meus irmãos. É um grande prazer estarmos mais uma vez Boa reunidos, noite, né? meus irmãos. Que Deus Boa possa noite. nos abençoar e obrigado, Alessandro, por mais essa oportunidade, juntamente com o Davi, né? Sei que vocês estão à frente desse trabalho e a gente fica muito feliz. E é interessante que a gente tenha aprendido sobre Êxodo. Eu já falei para vocês que, às vezes, a gente só vai num capítulo, alguma coisa que interessa, mas você lê ele inteiro, né? E a gente vai aprendendo mais um pouco. E o que a gente aprende com isso, né? A gente fala aqui que o Êxodo 9 ele vai registrar 3 pragas seguintes, né? Ele vai falar que é a praga de número 5, que são as pestes de animais, né? As 6 são tumores em homens e animais, e o 7 é a chuva de pedras. Mas é interessante que o Senhor, ele sempre tem instruído, né? Dá instrução a Moisés a ir adiante de Faraó, né? Mesmo o Faraó com aquele coração endurecido, dizendo que vai libertar o povo, mas quando o homem é teimoso, quando o homem quer fazer as coisas do jeito dele, e é uma grande lição para nós. Eu não tinha estudado nesse aspecto de ver, fazer um paralelo, né? Porque é fácil falar do Faraó, né? Mas quando chega para nós também, tenta entrar na cena, né? Na cena de Êxodo, você diante de Faraó, o que você faria se você estivesse no lugar dele? Então ele vai falar que Moisés é instruído por Jesus, por Senhor, diante de Faraó novamente, pedir para quê? Para deixar Israel ir. Ele fala aqui que deveria o quê? Dizer a Faraó que se ele recusasse o pedido, Deus enviaria o quê? Mais pestilência fatal sobre o rebanho do Egito, mas pouparia os animais de Israel. Então, assim, com tudo o que aconteceu, Deus foi mostrando a ele. Mas, mesmo assim, ele continuou o quê? Coração duro, não querendo aceitar, né? Porque a gente vai ver que ele fala aqui que desta vez ele ainda declarou que a praga ensinaria o Egito a conhecer o Senhor, né? Deus tentando mostrar a Faraó o poder dele, mas tentando mostrar também ao povo como é interessante e a gente tem que ficar atento de servir o nosso Deus. Nós servimos um Deus poderoso, irmãos. Nós precisamos tomar posse disso. Nós precisamos. E aí a gente vai fazer o quê? O que ele espera de nós? Que nós sejamos o quê? Continuar buscando o Senhor de todo o nosso coração. Ser temente ao Senhor e saber que nós servimos um Deus maravilhoso, um Deus poderoso. Ele vai falar aqui que no capítulo 9 do versículo 1, eu vou ler para vocês: disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e diz-lhe assim, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, ainda por força se os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado, sobre as ovelhas, como pestilências gravíssima. Ao 4, e o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos do Egito, para que nada morra em tudo que pertence aos filhos de Israel. Olha só que maravilha. Olha que promessa, né? Olha que certeza que realmente que vai acontecer aqui. A gente vai ver aqui a maravilha que o Senhor vai fazer. E ele fala aqui sempre: o Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isso na terra. E o Senhor se fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreram. Porém, o rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Olha aqui. Olha que interessante.
Quais os rebanhos que morreram? Pode responder quem precisar aí, viu? Fica tranquilo. De Faraó que Do morreu. faraó. E aí os rebanhos de Israel morreram? Não. Não. Então ele fala aqui que Faraó manda ver o quê? Eis que o rebanho de Israel não morreu, nenhum sequer, porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Mais uma vez. E a gente vai ver aqui que, entre o versículo 1 e 3, que depois do fim dos exames, dos enxames de mosca, Faraó tem endurecido mais uma vez o coração, Deus lhe envia a palavra por meio de Moisés, dizendo o que deveria permitir se Israel saísse da terra, que sofreria o quê? As consequências de uma pestilência gravíssima. É interessante que, mesmo com tudo isso, Faraó, na minha opinião, ele reconhece o poder do Deus. Só que eu fico imaginando você, no lugar de Faraó, você sabendo que você tinha que libertar o povo, ele ia ficar com quem para trabalhar para ele? Ele ia ter escravo? Não ia ter escravo, né? E ele não aceitava. Mas mesmo assim, né, ele fala aqui que é um termo vasto, né, que ele fala dessa pandemia, quando fala aqui que termo vago usado para a epidemia, que não dá o quê? Pista sobre a natureza específica dessa doença. Só que caiu uma doença. E todos os animais foram mortos. E aí, mesmo assim, coração duro. No versículo 4, 5, a gente vai ver que as evidências que essa praga veio da parte do Senhor é o quê? Abundantes, né? Primeiro, a mão de Davi foi vista na gravidade da praga, pois ela usava a morte de todos os tipos de rebanhos. E ele vai marcar aqui que essa praga ela diferia o quê? Das anteriores, pois pela primeira vez ela resultou na perda de vidas. Olha só que interessante. E os egípcios precisavam de seus animais, tanto como alimento para lavar a sua terra, e se os animais morressem, a sua fonte de alimento seria o quê? Estariam em risco. Olha a garantia que Deus dá para o povo de Israel. Olha a garantia que Deus dá para nós. Se nós confiarmos, se nós persistirmos, se nós perseverar até o final. Fique imaginando, né? Com tudo isso que aconteceu. E aí a gente vai ver aqui alguns exemplos que correspondem com o senso presente. Ele fala aqui que inclui as vacas, né? As vacas lá, os animais, lembra? Teve um irmão que falou sobre isso, né? Os animais representavam, né? Aí vai falar sobre o búfalo, que representa o lápis. Se eu tiver errado aí, você me fala, viu, Alessandro? N. Neves, né? Ou Pitá. E o carneiro representa o Amon e Quinum. Os animais sagrados sempre eram associados aos templos onde eram cuidados pelos sacerdotes. E aí a gente vai ver. Ninguém pode saber por certo qual doença afligiu o rebanho do Egito. Alguns estudiosos sugerem que o quê? Uma palavra que chama aqui antraz, né? O que essa palavra significa? Às vezes pode ser uma infecção de pele, inflamação dura ou dolorosa. Então, assim, veio, matou os animais, mas o povo de Deus foi beneficiado. Mais uma vez. E a gente fala que qualquer que tenha sido a doença, ela é mortal, né, para o rebanho dos egípcios. A gente vê aqui hoje tem doença da vaca louca, né, no Brasil, e aí você não pode comer a carne e tal. Eu fico imaginando como é que foi, né, quando teve aqui no Brasil e aí teve que cancelar as exportações, né? Agora lá não. Os rebanhos dos filhos do Senhor, os israelitas ficaram, ó, beleza. Só que dos egípcios, meu amigo, acabaram com tudo. No versículo 7 vai falar assim: quando o rebanho dos egípcios morreu, os animais israelitas foram o quê? Poupados. E aí foi dito a Faraó que o Senhor faria o quê? Distinção entre o rebanho de Israel e o rebanho do Egito. Eu fico imaginando assim, uma cena. Tenta entrar na cena. Os animais do Egito, né? Olha só. E os animais de Israel. E ele fala aqui que Faraó endureceu mais uma vez o coração. Mais uma vez, ele não ouviu a palavra do Senhor. O coração endureceu.
ele recusou novamente a deixar o povo ir. Ele não queria deixar o povo ir. Ele sabia do poder de Deus. Ele sabia que Deus podia fazer tantas as coisas, mas mesmo assim, ele não abriu mão do que ele queria. E aí nós vamos no versículo 8, né? Que ele fala, então disse o Senhor a Moisés e Arão, apanhava as mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire para o céu diante de Faraó. Ele tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras os homens e nos animais por toda a terra do Egito. Eles tomaram a cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-se para o céu, e ela se tornou-se em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés, por causa dos tumores, porque havia o quê? Tumores nos magos e todos os egípcios. A gente vai ver aqui mais uma, né? Lembra quando até o irmão estava falando, né? Quando Moisés fez a água virar sangue, e aí o que os magos fizeram, né? Os feiticeiros lá. Só que dessa vez eles não conseguiram. Mais uma vez, opa, aqui não vou conseguir fazer. E a gente vai ver o quê? O poder do Senhor, né? A gente vai vendo, olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. O maligno, ele está aí. Ele veio para matar e roubar e distrair, mas nós servimos um Deus poderoso. E ele reconhece o poder do nosso Deus, porque ele é soberano. O que ele espera de nós, como esperou de Faraó, é que nós sejamos o quê? Obedientes e entendemos que sem ele nada somos. Se você tem um coração duro, peça a Deus para que possa quebrantá-lo, para que a gente possa sempre fazer a vontade do Senhor, que a gente possa sempre estar preparados para que o Senhor possa fazer maravilhas em nossas vidas. Às vezes nós sofremos porque nós temos um coração duro. Às vezes não reconhecemos o Senhor Deus como Senhor de nossas vidas. O povo padece por falta de conhecimento. E ele quer que todos cheguem nesse pleno conhecimento para que Deus possa agir em sua vida. Porque nós éramos pecadores, irmãos, e hoje, graças à misericórdia do Senhor, nós estamos aqui. Porque nós reconhecemos o nosso Deus, o poder dele. Se Deus quiser curar, ele cura. Quantos irmãos nós temos aí enfermos, que estão doentes, acamados? Se ele quiser curar, ele tem o poder para curar. Mas se ele não quiser curar, irmãos, eu vou falar para vocês. A nossa caminhada, nós temos que ir ao rumo celestial. Reconhecer que sem o nosso Deus nós não somos nada. E é tão bom quando a gente fica dependente do Senhor. A gente vê quantos irmãos estão afastados, estão fora. E aí você vai pegando aqui, você vai tirando algumas coisas que o texto vai te dando. O que uma pessoa pode fazer? O que um governo pode fazer? O que o faraó conseguiu fazer? Olha a destruição. Às vezes não é só uma pessoa que é destruída. São várias pessoas. Às vezes o mundo. Olha o mundo como é que está em guerra. Eu fico pensando assim, às vezes, que essas guerras deveriam colocar os presidentes para brigar lá. Quem perder, acabou, mas o povo não tem que ser culpado. Mas aqui não. Deus tentando mostrar o seu poder, né? Ele fala aqui que, no versículo 8, a quinta praga, ela afetou o quê? Fisicamente os animais do Egito. E a sexta atingiu corpos dos próprios egípcios e feriu o quê? Novamente o rebanho. Moisés lança cinza ao forno, né? Ele vai falar aqui, espalhado e tomou o quê? Tumores. E a palavra tumor, o que poderia ser que referia o quê? Uma inflamação de pele, como eu já tinha falado, né? Podendo até causar morte. Tumores, às vezes, cobriam o corpo inteiro da pessoa, desde a planta do pé até a sua cabeça. Nós temos aqui hoje, quando eu falar, o cara pegou lepra, né? Imagina os tumores, como é que eram. Imagina as dificuldades, o sofrimento que é. Causado por quê? Às vezes, um coração duro, uma pessoa que não tem o entendimento de servir um Deus verdadeiro. Eu vejo assim, será que eu ou você tem orado por esses governantes para que a gente possa ter um país melhor? Um país sem fome, sem sofrimento, sem roubo, sem morte. Quantas pessoas estão morrendo por causa, às vezes, de um coração duro, né? E a gente faz uma reflexão, a gente vai aprendendo através das escrituras que nós precisamos
orar para que Deus possa agir. Eu fico imaginando o sofrimento que foi. E ele fala aqui que no versículo 11, a potência da praga era enfatizada pelo fato que os próprios magos foram infectados pelos tumores e não podiam o quê? Permanecer diante de Moisés. Olha só, essa declaração nos leva o quê? A suposição que quando Moisés se apresentava diante de Faraó, os magos estavam lá para só oporem os seus esforços. Vai falar em Gênesis também 41, de 8 a 24, e ele fala aqui no versículo 12, quando o escritor descreve a recusa de Faraó, após a sexta praga, ele disse que a primeira de uma série de afirmações de que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Olha só, coração duro. Coração duro. Às vezes, irmãos, vou falar por mim, eu também já tive esse coração duro, sabe? Achar que eu sou melhor, a minha arrogância, a minha prepotência, a minha soberba, achando que eu era, como diz hoje na gíria, eu era o cara, né? E aí quando você sabe que você não é nada, que se não for pelas misericórdias de Deus, a gente não estaria aqui. Nós vamos entender, né? E aí do 13 ao 35 vai falar sobre a chuva das pedras. Irmão, alguém tem alguma coisa para falar? Quer fazer alguma pergunta? Se eu tiver acelerado, me fala aí, fica tranquilo. Nós estamos aqui para poder trocar umas ideias. Barbosa, no Apocalipse 16, 2, Ah, ele fala assim, ó, saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. qual que é o versículo, a leitura? Apocalipse 16, 2. Legal, obrigado, Geisa. Olha só. A Lica, Não é Lica, não, é a Geisa, não é Geisa? é a Lica. Ô, Lica, perdão. Desculpa, só. Obrigado, Lica. Tá vendo? É que eu não quero falar com a Lica, não é isso, é na brincadeira ali. Mas você vai ver. Deixa eu vou falar. Oi? É Renato aqui, deixa eu falar um pouquinho. Pois não, pode falar, Renato. Olha, no versículo 5, tem uma coisa boa para a gente, né, no 9:5, que Deus, né, o Senhor designou certo tempo, dizendo, amanhã fará o Senhor isto na terra. 6, e o Senhor fez no dia seguinte, ou seja, Deus designou, amanhã eu vou fazer, para não vir né, aquela coincidência que eles tentam mesclar as coisas, para ficar bem claro que é eu estou determinando. Amanhã eu vou fazer isto, para que o outro não tenha crédito. E lá, desde a outra aula passada, eu queria falar desses magos aí, mas não quis entrar, porque eu sabia que ela era sua, você ia logo reclamar, que eu estava adiantando. Não, pode falar. Cadê esses caras lá, que nem eu digo? Eles repetiam a doença para as pessoas e não curavam ninguém. Tanto que a gente paralisou eles por completo. Eles mesmos se encheram de tumores, não sabiam o que fazer. Só era isso. Valeu, meu irmão. Tá ótimo. Obrigado. E é interessante que o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Se ele falasse, ó, vai ser agora, é agora. Se ele falar é amanhã, não é verdade? Não tem como questionar a gente, nós não podemos questionar o nosso Deus. Eu lembro que eu falei nos... Pois não? Quem é? É, Fernando. Ô, Fernando. Olá. Deus endureceu o coração do faraó para cada vez mais mostrar a força que ele tinha, né? Sim. E também para os magos saberem que eles não eram nada, né? Sim. Ele que era poderoso, né? Ele endureceu o coração justamente para isso, para mostrar quem é que era o cara, né? Não, eles não eram nada, eles eram um grão de areia no oceano, né? E para que o povo reconhecesse a soberania de Deus. Nós precisamos, irmãos. Você tem noção? Você fala assim, ó, eu sou ungido do Senhor. A gente não é que nós somos melhores que ninguém nesse mundo, mas nós temos um Deus que luta por nós. Ele guerreia por nós. Você tem noção? De você se quebrantar diante do Senhor, você clamar a Ele e pedir para Ele que Ele possa fazer a vontade. Olha só, nós temos um Deus a quem a gente possa recorrer. Isso é que é interessante. E às vezes nós não sabemos usar essa ferramenta, né? A ferramenta da oração. A gente vê que muitas pessoas não sabem
não sabe usar esse poder, né? Essa ferramenta de orar, porque ele vai fazer de acordo com a vontade dele, quando ele quer, como ele quer, não é nós. Ele sabe o que é melhor para nós. E às vezes a gente continua com o coração tão duro, irmão. Às vezes a gente está na igreja, a gente não perdoa, irmão. Ele é meu irmão, mas ó, ele está perdoado, mas eu quero ele longe. Não é isso, sabe? Peça para o Senhor. E a gente vai ver, né, como foi falado, né? Os magos faziam tudo, queriam fazer, mas, meu amigo, quem tem o poder de curar? É o nosso Deus. É Ele que tem o poder de curar. A gente vê tanta embromação, tanta enrolação aí. Eu vi agora na pandemia. Irmãos, eu não quero falar sobre nada. Eu não vou falar de pastor, não vou falar nada. Mas você viu algum pastor ressuscitar irmão que morreu de Covid? Vocês viram alguma notícia aí que o cara foi lá no cemitério e... Não, Mas por vendia favor. curar. Oi? Mas vendia lencinho para curar. Então, olha só. Cara, é interessante. E nós vemos quantos irmãos que aprenderam a verdade, a palavra do Senhor, e hoje estão afastados, irmãos. Eu falo assim, irmão, se um dia eu tiver, olha, eu nem tenho pensamento, mas se eu sair da igreja de Cristo, eu vou para onde, irmão? Eu vou voltar para onde eu vim? Vou voltar para o lixo de novo? Vou voltar para esse mundo perdido? Não tem como, irmãos. E como é que as pessoas conseguem sair da sã doutrina, abandonar o Senhor? Se com o Senhor está difícil, imagina sem Ele. Ele fala que aqui no mundo nós vamos ter aflições, porque o melhor está por vir. Nós não somos dessa terra, nós somos forasteiros. Olha só que interessante. Então nós precisamos, né, através das escrituras, aprender. É legal a gente ver assim, puxa, mas Faraó, coração duro, o que a gente pode fazer? Às vezes a gente é pior que Faraó. Sabe, às vezes o Barbosa é pior que o Faraó. De não reconhecer, de não entender, de não fazer a vontade do Senhor. Ele não quis reconhecer o senhorio do Senhor. E Deus mostrando para que o povo... Gente, olha, eu fico imaginando o povo no deserto. Tinha maná, tinha sombra, tinha o fogo, tinha tudo. Mesmo assim, a gente vai ver quantos entraram na Terra Prometida. Nós estamos aqui nessa noite para que a gente possa unir forças, irmãos. Eu preciso de você, meu irmão, minha irmã. Eu preciso das suas orações, que a gente seja sempre nessa comunhão verdadeira, não saindo da sã doutrina, perseverantes até o final, custe o que custar. Aconteça o que acontecer, irmão. Nós temos que estar juntos para que a gente possa receber essa coroa da glória e reconhecer o poder de Deus em nossas vidas. Nós precisamos. Olha para a cruz. Olha para a cruz, não olha para o Barbosa, não olha para o Alessandro, não olha para o seu Aníbal, não olha para ninguém. O seu Sérgio, o Paulo César. Olhe para Cristo. Quem é que morreu no nosso lugar? Quem que derramou aquele sangue? Quem é que perdoa os nossos pecados? E aí, mais uma advertência, né? Lá no 13, vai falar que disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo, apresente-te a Faraó dizendo que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais, sobre o teu povo, para que saibais que não há quem seja semelhante em toda a terra. Pois eu já poderia ter estendido a mão para te ferir, e a ti o teu povo, com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas deverás para isso te hei mantido a fim de te mostrar-te o meu povo, para que sejais com o meu nome anunciado por toda a terra. Ainda te levantaste contra o meu povo, para não deixá-los ir. Eis que amanhã, por esse tempo, farei cair o quê? Uma grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia que foi fundado até hoje. Imagina, aquela terra seca, um calor danado, nunca houve chuva. E aí caiu o quê? Chuva de pedra. Quem já viu chuva de granizo? Outro dia eu peguei um e fiquei até com medo. Irmão Pedro, pois não, pode falar? Ô, meu irmão, graças e paz a todos. Nivaldo, Amém, irmão. é o que eu vejo, né?
conforme a leitura e alguns comentários que foi feito aí, Hum, o que eu vejo é que tem gente que gosta de viver no Egito, sim. gosta do sofrimento. Aí mesmo desfrutando das maravilhas de Deus, mas não quer, ele rejeita, ele não quer, ele quer voltar para o Egito e para sofrer. Eles preferem voltar para o Egito e sofrer. Né? É o que eu vejo que, de acordo com tanto com o texto, como na nossa vida hoje, como você citou ainda agora. Não sabe o que acontece com muitos irmãos que se invadem e vão embora e esquecem de Cristo, porque gosta de sofrer. Gosta de sofrer. Infelizmente, muitos são assim. Infelizmente, muitos são assim. Era essa minhas palavras mesmo. Obrigado. Obrigado, Pedrão. Muito bom a sua explicação, Pedrão. E é verdade. Já viu? Quando a gente está no mundo, irmãos, eu falo assim, mas eu estava no mundo, eu não tinha sofrimento, mas o Senhor fala nas suas escrituras, né? Se você aceitou, vai ter perseguição, vai ter sofrimento. Sabe por quê? Vai chegar o dia da bonança. Se Jesus não voltar antes de nos levar, nós temos que passar esse perrengue aqui na Terra, sabe? Porque nós temos que reconhecer que nós servimos um Deus poderoso, um Deus vivo. Não é um pedaço de pau, não é uma estátua de nada disso. Nós servimos um Deus vivo. E Ele está para defender por nós, está lutando por nós. Então nós temos que perseverar. Irmãos, eu não sei qual é o problema que você está passando ou passa, mas confie no Senhor. Permaneça, não desista. Porque muitos irmãos desistiram dessa caminhada. Porque não é fácil servir o Senhor. Se fosse fácil, tinha um monte, né? Mas ele fala, e a porta estreita é para nós. Aqueles que perseverarem até o final receberão a coroa da glória. Olha que interessante. Ele fala aqui, Alessandro. Dentro desse comentário que o irmão Pedro trouxe também, né, Barbosa, conforme tu trouxe aí para gente, lá é um texto que nos auxilia muito lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 15, diz assim, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, pois a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Então, dentro do contexto do Novo Testamento, tem sofrimento, mas aí tem uma grande diferença. A gente sofrer com Jesus, né? Ou seja, obediente, fiel, dedicado, né? Então, que é o contrário do que aconteceu com o povo de Israel, mas trazendo para o nosso contexto hoje, o sofrimento faz parte dessa realidade, porque o mundo jaz no maligno. E aí, em termos físicos, a gente vive nessa realidade e a gente vai passar por essas dificuldades, mas a gente precisa permanecer fiel. Por quê? Porque um dia, como você bem colocou, a gente vai estar onde? Na glória eterna. Os judeus, nesse contexto do Velho Testamento, tinha a terra prometida, físico, mas a igreja do Senhor, o reino restaurado, tem o quê? Tem a vida eterna, o reino espiritual que dura para todo sempre. Obrigado, mano. Glória a Deus, amém. Muito bom. É verdade. Nós temos que perseverar até o final. Olha que maravilha vai ser. Nós nos encontramos, todos nós. Ainda bem que eu não vou reconhecer a Lica, mas ela vai estar lá conosco, né? Não é verdade? Brincadeira, Lica. Fala, Tu não Paulo César. escapa não, Barbosa, de mim não. É lá na eternidade. Paulo César. Irmão, é muito bom te ver explanando esse texto e a maneira com que você vem colocando nos dias de hoje, né? O fato de nós que somos cristãos, né, entender, sabendo que independente de qualquer situação, né, a ressurreição de Cristo nos traz alegria e nos traz sempre a esperança. E isso é o que nós temos que mostrar para as outras pessoas, independente do que está acontecendo, independente da maldade que o mundo nos traz, nós temos que estar em oração, é o que tu falou. E fazendo um paralelo àquele versículo 16, né, que tu leu aí, né, mas, em verdade, foi dado isso, eu mantive para mostrar a você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado a toda a terra. Né? Aí eu fiz um paralelo aqui com 1 Coríntios 2, que nós temos que fazer. Qual que é a atitude do cristão hoje, né? Antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões
Ação de graça em favor de todas as pessoas. Ore em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, né, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Né? É isso que você está colocando aí, que o cristão ele tem que ter uma atitude para que todos conheçam esse Deus que nós servimos, né, irmão? E Amém. através das atitudes, mostrando a verdade que, independente do que está acontecendo, nós vamos, né? Que nós temos aí a ressurreição de Cristo em nossas vidas, sabemos que vamos ressuscitar com Ele, e Maranata, vem Jesus. Obrigado. Amém. Amém. Obrigado, Paulo César. Luiz Fernando? Eu acho que alguns de nós aqui estávamos no estudo um dia que a Sorene também falou sobre essa possibilidade de nunca deixar, aliás, falou sobre isso, né, de não deixar o evangelho, né, depois de estar nessa caminhada, depois de estar trilhando esse caminho, nunca mais voltar para trás. E ele se emocionou até falando disso. Em seguida eu olho esse vídeo, eu ganhei esse vídeo, eu acho que foi o Sandro que mandou, e em seguida eu olho esse vídeo, sabe, para a gente não enfraquecer, para a gente lembrar todo dia de orar. E eu seguido, todos os dias eu lembro nas minhas orações também das autoridades, né, para que elas façam o que é bom para o povo todo, né? Assim como Deus se preocupa com todo mundo, preocupa com eles também, né? Que depende da do nosso sustento, a nossa vida aqui, né? Mas a nossa alimento espiritual é diário, né? Tem que buscar todo dia, né? Obrigado. E é interessante o que você falou, porque eu também me sinto comovido. Sabe por quê, irmãos? Eu falo que graças à pandemia a gente tem a live, que a gente pode estar junto, nos fortalecendo, aprendendo das Escrituras. Irmãos, como é gostoso. Eu tenho orado por cada um de vocês. Cada estado. Amém. E eu sei que vocês têm orado pela minha família e por mim. Porque nós estamos perseverantes. Nós estamos continuando essa caminhada. Porque não é fácil, irmão. A vontade, desculpa a expressão, é chutar o balde e falar, não, eu não vou, eu estou fora. Nossa, eu vou ficar no mundo. E se você ficar olhando para as coisas do mundo, elas são passageiras. O melhor está por vir. Ele nos dá essa garantia. Não é verdade? Ele nos dá essa garantia. E ele vai ver aqui que mais um... Olha que interessante. Quando vai chegar a chuva das pedras do granizo, lá que a gente fala do... Ele fala aqui que, como nunca houve no Egito, ele vai falar aqui que, pois ele manda o quê? Recolher o teu gado, colocar no celeiro, para que o quê? Para que não ocorra a morte, né? Olha só que interessante. Deus vai falar, filho meu, olha aqui, ó. Tá difícil para você? Foi difícil. Ele era filho de Deus. Eu sempre falo para todo mundo, se é comigo, eu dava uma carteirada. Eu não ia morrer pelo povo. A gente aqui que é pai e mãe, quem dá seu filho para morrer por uma humanidade pecaminosa? E ele deu. E ele não fugiu. Ele aguentou até o final. Irmãos, eu fico imaginando que se fosse só uma chicotada no Barbosa, meu amigo, eu não ia aguentar. E ele foi humilhado. Então, nós precisamos, porque nós servimos um Deus poderoso. Nós servimos. Se você confiar no Senhor, quantos milagres. Olha o maior milagre que Deus fez hoje. Nós estamos aqui, Deus deu mais um dia de vida para nós. Ele dá o alimento. Ele dá o ar para nós respirarmos, dá tudo. Nós precisamos confiar, irmãos. Eu não sei qual que é a sua dificuldade, o seu problema, mas confie no Senhor, não desista. Porque se você desistir, Faraó, ele conhecia o poder do Senhor, só que ele achava o quê? Melhor que o Senhor. Quando você acha melhor ou superior ao seu dono, porque nós somos servos, nós estamos aqui para servir. Se um dia achar que eu sou melhor que qualquer um de vocês, irmãos, eu estou fora. Não sirvo. Porque se você quer ser o maior,
Sirva, não é verdade? Não menospreze o seu irmão. Todos nós somos iguais. Eu estava com o seu Enio, a gente esteve no Enoque. Olha, vou falar uma coisa. Não é... Mas eu vou falar para vocês. O Enio, ele não foi pregador, mas o Enio deu um exemplo, porque ele estava lá, ouvindo a mensagem de jovens novos que trouxe a mensagem, e ele estava lá. O Paulo pode falar sobre isso, e é verdade. E sabe qual foi o maior exemplo? Ele pegou o colchãozinho e foi dormir junto com os irmãos no chão, lá na... Olha só, um É senhor um de exemplo 80... mesmo. Eu, pela Exemplo. primeira vez participando, eu digo assim, ó, isso foi, para mim, é muito emocionante. Os irmãos em Cristo, né, essa família que eu acabei de conhecer, todos iguais, não tem diferença. Dormindo no chão, fila, 200 e poucos homens em fila, esperando o próximo comer. Olha, é assim, ó, foi uma união maravilhosa. Isso é uma família que Amém. eu não sabia que existia. Então, hoje digo assim, ó, é humilde de coração mesmo. Glória a Deus por isso. Não é verdade? Olha só que coisa maravilhosa. Então, assim, por quê? Nós servimos um Deus poderoso, um Deus maravilhoso. Tinha 250 homens num só propósito de aprender da palavra do Senhor, de estar na comunhão. E nós precisamos. E a gente vê aqui que, olha o que Deus faz. Choveu, mas nós estava debaixo de uma cobertura maravilhosa. Choveu o dia inteiro. Mas Deus nos sustentou. E ele fala aqui, olha, se você é meu filho, o que ele fala? Seus animais não vão morrer, né? Vamos colocar aqui, ó. Recolhe ele na casa e caindo sobre eles as chuvas e pedras, morrerão. Se você reconhecer que o Senhor é Deus soberano, nós estamos no caminho certo. E ele vai falar aqui no versículo 20: quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo, e seus servos e seus gados, o que aconteceu? Morreram. Nós vamos continuar até o final. Não vamos desistir. Se você está fraco, está precisando de alguma coisa, liga para o seu irmão, peça oração, esteja com ele. Irmão, hoje eu estou fraco, está difícil para mim, irmão. Está difícil a batalha. Mas não desista. Aclame o Senhor. Chore nos pés do Senhor. Não tenha vergonha. Porque a gente vai reconhecer quem é que morreu por nós. E ele vai falar aqui que, no versículo 17, versículo 15, na verdade, Deus disse que poderia ter destruído completamente os egípcios. E poderia ter feito isso, porém, a sua intenção era usar o quê? As pragas para demonstrar o seu poder para eles como resultado de demonstração. E o nome do Senhor seria anunciado em toda a sua terra. Deus sempre mostrando para Faraó reconhecer o poderio dele, mas tentando mostrar para o povo também que Deus estava com eles. No 17, aqui, para a gente falar, ele fala assim que mesmo Deus diagnosticou o pecado de Faraó, ainda que te levantas contra o meu povo para não deixá-los ir. O problema de Faraó era o que? O orgulho e a arrogância. E ele recusou-se a aceitar as ordens do Deus de um povo considerador inferior. Olha só. Todas as quedas de vários homens, a gente vai ver tanto na Bíblia. Foi a arrogância, a prepotência, achando que era melhor que Deus. E nós temos que estar atentos, né? Temos que estar sempre perseverantes, buscando. Ele fala aqui no versículo 19, essa anúncio específico, ele fala que foi diferente dessa ocasião. Moisés deu que aos egípcios a oportunidade de salvarem suas vidas e seu rebanho, ao saber que a chuva de granizo estava o quê? Prestes a cair. E quando ela cairia, os egípcios puderam fornecer o abrigo para os seus servos e rebanho nos seus celeiros e na casa, e assim salvar as suas vidas. Deus, ele nos acolhe. Imagina, Senhor, por que o Senhor me abandonou? Não, o Senhor não te abandona, irmão.
Às vezes é nós que saímos da linha, né? Nós que abandonamos o Senhor. Pode ver. O Senhor me abandonou porque me abandonaste. Não, não te abandonei, você que sai. Irmã Neuza, pois não? Meu irmão, eu tenho vivido dias pesados, né? Eu não tenho vergonha, não, de dizer, de pedir oração, de clamar ao Senhor, de me derramar aos pés do Senhor. A caminhada é como você estava falando, meu irmão. Andar com Cristo é muito difícil. E não é para muita gente. Eu digo não é porque as pessoas elas não querem ter sofrimento. Elas não querem, elas acham que andar com Cristo é só viver uma vida boa, uma vida de que não vai acontecer nada, que não vai ter choro, que não vai ter dor. Renato, Geisa acompanhou, e muitos irmãos de outras congregações que eu pedi oração, acompanhou meu filho com Covid, esteve internado entre a vida e a morte, e eu me derramava todos os dias aos pés do Senhor. Eu nunca me cansei. Confesso que eu desanimava, tinha dias que eu desanimava, mas eu tenho a certeza que as orações e o clamor dos meus irmãos estava ali comigo, e eu me levantava, e eu vi a glória do Senhor. Agora mesmo estou passando por outra situação, que é um filho com tristeza, que é outro filho, né? E a minha nora, que é a mulher, a esposa do meu filho mais velho, ela estava internada, passou 5 dias internada, e ela descobriram já praticamente no último dia que ela estava com meningite viral. Graças a Deus ela está bem, está sentindo pouca dor. E o meu filho tem um pedido também aos irmãos, clamado aos irmãos, a Deus, e pedido aos irmãos oração. E meu filho também, com essa tristeza, ele tem melhorado a cada dia, né? Ele não quer ir para o psicólogo, ele não quer tomar remédio, e eu temerosa, e eu passei noites, eu trabalho ainda, eu tenho 62 anos de idade, mas eu continuo trabalhando, eu não quis parar de trabalhar, porque eu sou uma pessoa muito ativa ainda. E eu venho, né, me derramando, continuo me derramando diante dos pés do Senhor, né, clamando ao Senhor, mas sei que a caminhada com Jesus é difícil. Digo a vocês todos aí que eu tenho me desanimado, tenho caído, mas eu confesso, estendo a minha mão e o Senhor me levanta a cada dia. Amém, irmã. Obrigado aí pela você poder compartilhar com nós, porque a sua dor tem que ser a nossa dor. E eu vou falar para você, nós temos um Deus que luta por nós. Você não está sozinho nessa luta, minha irmã. Que bom que você compartilhou, que nós possamos sempre colocar o seu sofrimento, as suas dificuldades em orações. Nós temos vários pedidos de orações. Toda semana a gente tem seu Sérgio tem aí uma lista enorme, enorme. E Deus tem mostrado o seu poder. Deus tem transformado as vidas, tem curado. E nós devemos continuar confiando nele. Que se está difícil sem Deus, imagina sem ele. Com ele, se está difícil com Deus, imagina sem Deus. Não é verdade? Então nós vamos ver aqui, nós temos que ter o coração quebrantado. Se a gente ficar com o coração duro como um faraó, nós vamos sofrer. Às vezes as coisas acontecem para que a gente possa o quê? Continuar se fortalecendo, buscando. Eu sei que a sua dor, o seu problema, agora você fala, Barbosa, é porque você não está na minha pele. Não, irmã. A gente entende. E Deus não dá o fardo maior que você não possa carregar. Graças que você está na fé, está perseverante, está orando pela família, está buscando. Continue orando. A gente vê famílias aí, esposa que ora 30, 40 anos para que o marido seja convertido. Olha que luta. E o homem chega brabo e chega bêbado, não sei o quê. Olha a luta da irmã. Às vezes o marido também ore para Deus, para que a irmã aceite o Senhor. Nós temos tantas lutas, então assim, através das escrituras, das lições, o quanto a gente tem aprendido, Deus fala, eu vou mandar para você, filho, ó, você não quer fazer minha vontade? Espera aí. Você quer sair fora do... Né? É que nem um filho, né?
vai sair fora do caminho, você vai sofrer. Todo filho que não obedece ao seu pai e sua mãe, ele sofre. E é isso que acontece conosco. Se nós sairmos o quê? Entramos na contramão, queremos fazer a nossa vontade e não a do Senhor, nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer. Obrigado, viu, irmão, pelo testemunho, que estamos juntos nessa luta aí, viu? Alguém mais? Elas estão exaustas, elas estão assim, no limite delas, passou de um mês, e elas percebem que cada hora é uma nova dificuldade. Tudo tranquilo? Podemos continuar? Barbosa, aqui em Romanos 9:17, está assim, porque as Escrituras dizem a Faraó, para isto mesmo te levantei para mostrar a ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Então, que continuemos perseverantes, né, no Senhor, lutando, como essa irmã está clamando ao Senhor, né? Isso. Obrigado, Lica. A gente tem que estar sempre vigilante, né? Atalaia, porque não sabe quando que ele vai voltar. Sim. E a palavra fala que ele vai voltar como ladrão, né? Opa, se ele falar assim, eu vou voltar amanhã, opa, tá todo mundo preparado, né? Sim. Mas ele vai querer aqueles que sejam o quê? Sempre vigilantes, preparados para a volta do Senhor. Isso. Se ele não vir nos buscar, ou a gente chegar até ele, que a gente possa estar junto. Olha que maravilha. Olha só que momento maravilhoso de você ter essa expectativa de você confiar no Senhor. Porque você, minha irmã, não está sozinha. Ninguém está sozinho. Ele sempre está conosco. Ele sempre está conosco. Senhor? Estou falando nisso, faz eu me lembrar daquela passagem de Corá lá em Números, né? E o orgulho dele querendo ser mais do que Moisés, né? Aí, então, quando ele se levanta, aí e Moisés apresenta ele diante de Deus, que seja feita a vontade de Deus, não a vontade de Moisés. E o que acontece? Não só Corá, como a sua família e todos aqueles que estavam do lado de Corá, né? Ele foi engolido pela terra, assim como está escrito em Números, capítulo 16, versículo 32. Então, todos eles foram engolidos por causa de que queria ser mais do que o outro, como você frisa muito bem nas suas colocações. Quem sou eu para ser mais do que ninguém? Ninguém é mais do que ninguém. E quando nós queremos ser, nós somos engolidos pela fúria, né? Ou seja, pela ira de Deus sobre nossas vidas. Nós somos engolidos. E hoje, o engolido é exatamente se afastar da presença da igreja, da presença de Deus e do seu reino. Porque esse tipo de pessoas, ele não permanece no reino do Senhor. Entendeu? É isso aí. Obrigado. Muito bom. Olha só o quanto a gente tem aprendido, né? Nós vamos ser dependentes do Senhor. Irmão, eu não sou nada, eu continuo não sendo nada. Eu sou um servo do Senhor. Eu sempre falo que não é porque você vê o irmão lá no púlpito que ele é maior que você e melhor que você. Não, todos nós somos iguais. Mas continue perseverante. Se tem algo que precisa mudar na minha vida, na sua vida, vamos clamar ao Senhor. Porque se você não recorrer ao Senhor, vai ser sofrimento, irmãos. É sofrimento. Sofrimento. Mas quando você sofre por Cristo, o galardão está lá nos esperando. Eu sempre falo para os irmãos que eu não estou nem preocupado se a rua vai ser de ouro, parede de ouro. Eu quero estar lá, irmãos. Nós temos que almejar isso. Nós estamos essa noite aqui, a gente podia estar fazendo um monte de coisa, mas nós estamos o quê? Aproveitando, aprendendo da palavra do Senhor. E as Escrituras mostram aqui, ó, um coração duro, perverso. E aí a gente vai ver o sofrimento dele, o que vai acontecer com ele. Olha as lições que a gente aprende. Olha que coisa, que espetáculo a palavra do Senhor. A gente está todo mundo junto aprendendo sobre isso. E mesmo assim, ele não reconhece. E quantos de nós? Se você acha que você tem problemas, tem irmãos que têm piores que nós. Aí você fala, nossa, o meu problema, desculpe o meu problema. Irmã Neuza, mas o
O problema não chega nem o problema da irmã Nilce. Olha só. E é isso aí. Se algum irmão for contar outra história aqui, o problema da irmã Nilce ainda é pequeno ainda. Mas nós estamos aqui nessa caminhada, reconhecendo. E graças a Deus que nós, aqui no Brasil, não tem um faraó que vai proibir a gente, né? Que vai nos aprisionar e proibir a gente de servir o Evangelho, de servir o nosso Deus. Nós temos que aproveitar, irmãos. Nós temos que buscar. Sabe por quê? A gente tem que medir as forças. Nós temos a força. Nós temos a força, às vezes não sabemos usar. Sabia? Tem irmãos que estão brincando. Estão brincando com o Senhor. Acha que a igreja é um clube, é um shopping. Ah, não, eu vou lá quando eu quero. Quando o chicote estiver estralando, tiver dificuldade, eu vou lá e aclamo o Senhor, Ele vai me ajudar, está tudo certo. Não. Ele quer aquele que... O quê? Que vai aceitar as suas instruções até o fim. Que vai honrar e glorificar Ele até o final. Mesmo que tenha passando por dificuldade. Mesmo que você tenha passando por problemas. Porque quando você não tinha Cristo, você passava por problemas e aí, todo mundo passa. Mas hoje não. Nós temos um soberano que cuida de nós. E que nós possamos sempre estar juntos, buscando e entendendo as Escrituras, né? Eu vou ler aqui uma parte do versículo 23, ele fala aqui que Moisés estendeu sobre o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e o fogo desceu sobre a terra, e o fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. Dessa maneira que havia chuva de pedras, o fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra, desde o Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia em campo. A gente vê algumas cenas de... Quem já viu aquele vulcão, né? As pessoas moram em vilarejo. Você imagina quando o vulcão entra em erupção. Como é que acontece? Quem está do lado? Muitas famílias morrem, né? Perdem casas, perdem tudo. Porque é uma devastação. É devastação. Mas aqueles que estão no Senhor, ele vai ver aqui, é interessante que fala aqui, ó, somente na terra de Gozém, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Olha só. Deus tem protegido a gente, meu irmão. Deus está contigo. Nós precisamos continuar perseverantes. E a gente vai ver, né, que mesmo assim, Faraó estava com o coração endurecido. No 27, ele fala, então, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse, esta vez pequei e o Senhor é justo, porém eu e meu povo somos o que? Ímpios. Aí ele fala, orai ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões de chuva de pedra, e eu vos deixarei ir, e não ficarei mais aqui. Olha só, respondeu-lhe Moisés, e saindo eu da cidade, estenderei a mão ao Senhor, e os trovões cessarão, e já não haverá mais chuva de pedra, para que saibais que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, os teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor, teu Deus. E é aí que vai acontecer. No versículo 27, né? A presença de Faraó e da cidade estendeu suas mãos ao Senhor, cessarão os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto isso, Faraó que cessaram as chuvas e as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração. Eles e os seus oficiais, e assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. A gente vai ver aqui, já começamos a aprender. Mesmo assim, tudo isso foi acontecendo. E a gente vai ver mais profundo no capítulo 10, que nosso irmão depois vai falar, né? Então, o que a gente tira de aplicações para nós? O que nós podemos aproveitar desse capítulo 9 para que a gente possa realmente continuar? Aí ele fala aqui, por que Deus permite que o mal existe? Deus permite que Faraó permanecesse o quê? No seu poder para alcançar os seus próprios objetivos. O Deus Altíssimo, ele é soberano sobre o reino dos homens.
e assume o controle sempre que deseja. Irmãos, Deus ele vai fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser, no tempo dele. Olha que interessante. E às vezes Deus pode permitir que o mal exista e que os governantes maus estejam no poder, para que o seu propósito possa ser alcançado. E qual que é o propósito de Deus? Ele quer que os povos do mundo, para que os povos do mundo e todo conheçam o seu poder e anunciem seu nome. Olha só, nós precisamos anunciar a grandeza. É isso. Nós vamos passar por dificuldades, não problemas, por governantes, presidentes maus, ruins, mas nós temos que confiar no Senhor, porque nós vamos estar esperando o quê? O nosso galardão nos céus. Olha que maravilha. E ele fala aqui que o não arrependimento de Faraó, depois da praga das chuvas e pedras, Faraó confessou o seu pecado, bem como se deu ao seu povo. Deus sempre quis que as pessoas reconhecessem e conhecessem a sua natureza, confessassem a sua natureza pecaminosa. Irmãos, como é gostoso você se quebrantar e falar com Deus, reconhecer os seus pecados. Às vezes, a gente tem que tomar cuidado. Tem irmãos que guardam segredo. Se é para você falar um pecado seu e o irmão chegar lá no púlpito e falar, não é. Mas com o Senhor, você pode chorar, se quebrantar diante dele, porque ele ouve as nossas petições. Ele está conosco. Ele nunca nos abandona. Ele nunca nos abandona. E que nós possamos sempre confiar num Deus maravilhoso. Ele quer que todos cheguem até o final. Eu não sei qual que é o seu problema, a sua dificuldade, mas confie no Senhor. Ele está conosco. E que nós possamos sempre estar confiantes. Que Deus possa quebrantar os nossos corações. Que nós possamos amar mais. Suportar uns aos outros. Entender. Porque nós somos seres humanos. Ser humanos é difícil. Ser humano é difícil. Eu sou difícil. Eu preciso de ajuda. Mas eu preciso recorrer a um Deus, porque nós temos um Deus soberano. Um Deus que tudo pode. E ele vai fazer conforme a vontade dele. Do jeito que ele quer. No tempo que ele quer. E que nós possamos continuar perseverantes. Não desista. Não desista. Não desista. Não desista. Que Deus possa nos abençoar. Que possamos ter uma semana maravilhosa. E que possamos sempre confiar no nosso Deus. Amém? Amém. Cientistas produzem Obrigado, Barbosa. um animal extinto. Muito obrigado aos irmãos, agradecer a todos, né, pelo privilégio que a gente teve essa noite. E pedir para o Fernando nos conduzir na oração final. Obrigado, Nivaldo. Bom estudo, sempre nos traz aí encorajamento, né? E aumentando nossa fé cada vez mais, que a gente aprenda muito mais a orar, muito mais a agradecer do que pedir, né? Sempre temos todos os dias isso em mente, né? Então, vamos nos dirigir a Deus, então. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer mais uma vez por esse estudo que tivemos aí com o irmão Nivaldo. Agradeço pela vida dele, por esse nosso querido irmão aí, pela disposição de nos encorajar e continuarmos na fé e preparando esse estudo aí para nós. Oramos também, Pai, pela família da nossa irmã Neuza, para que Deus, em sua infinita bondade, esteja ouvindo as suas orações, abençoe também as nossas autoridades, Pai. Reconhecemos que o Senhor é nosso Deus e nosso único suficiente Salvador. Abençoa também, Pai, essa nossa noite de sono, dá-nos descanso, dá-nos uma semana abençoada, repouso, descanso, reparador. A todos os irmãos também peço, Pai, que nas suas dificuldades que têm, que eles que ouçam os seus pedidos e que na medida da tua vontade, Pai, esteja atendendo a todos.
Te pedimos, te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Boa noite, boa semana. Boa noite, pessoal. Boa noite, irmã Geisa. A nora dela é Priscila.